Bom dia. Nossa convidada de hoje, Yara Maria Pereira Gurgel, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Direito das Relações Sociais e doutora em Direito pela PUC de São Paulo. É professora da UFRN, sob o regime de dedicação exclusiva, desempenha atividades na graduação e na pós-graduação, com ênfase em Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Em sua produção acadêmica, consta um trabalho sobre a construção do conceito de violência de gênero no direito internacional, sobre o projeto de lei número 5012/2003 acerca da identidade de gênero e sobre as discriminações por questão de gênero nas relações de trabalho. Professora Yara, talvez uma das maiores dificuldades para a tutela e promoção dos direitos da mulher é que esta, na maior parte das vezes, não se mobiliza na defesa de interesses relacionados ao seu gênero, especialmente quando se fala de mulheres de classes sociais distintas. Como pode ser explicada essa falta de identidade do gênero feminino para a tutela e promoção dos seus direitos? O primeiro ponto que a gente tem aqui, o grande desafio que a humanidade tem é o propósito de implementar a paz social. Esse é o ponto. Eu acho que qualquer indivíduo do globo, dentro do mundo ocidental e o mundo que a gente chama não ocidental, ele tem como proposta basilar a perspectiva de implementação da paz social. E se a gente for perguntar, paz social para quem? A resposta vai ser para todos. A paz social não é somente para mim, eu dentro de uma visão, eu versus o outro, mas é uma visão coletiva. Então, todos os indivíduos têm essa perspectiva de bem-estar não só dele, mas dentro de uma visão de coletividade. E aí se compreende que essa paz social, para ser implementada, é preciso que ela adentre na esfera pública e também na esfera privada. Não basta para a implementação dessa paz social que o Estado contemporize essa paz de forma promocional e sancionatória. O Estado promove políticas públicas para promover essa paz, para promover o bem-estar de todos, da coletividade, quando esse bem-estar ele não é inserido dentro de uma esfera privada. Esfera privada que a gente fala não é somente a jurisdição doméstica, aquela jurisdição dentro do território nacional, mas dentro da própria casa, dentro das relações privadas, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho. Então, a perspectiva de bem-estar, ela é uma visão ampla, ela não é uma visão restrita ao papel que o Estado tem. É muito fácil condenar o Estado, o que é que o Estado fez ou deixou de fazer, quando na verdade o Estado ele também precisa promover, e o próprio indivíduo precisa tomar por obrigação a manutenção do bem-estar social. Então, o primeiro ponto que a gente tem de bem-estar social é a perspectiva de igualdade entre os povos. Essa igualdade passa na perspectiva de não discriminação por todo motivo. Raça, sexo, cor, estado civil e por aí vai. Para o direito a gente diz que é um tipo aberto, você falar de não discriminação. E, por exemplo, a Constituição Federal, ela não fala em discriminação, combate à discriminação por orientação sexual. E hoje é um dos temas mais abordados. Não discriminação contra o imigrante. É outro tema super em pauta na Organização das Nações Unidas. Então, é um tipo completamente aberto. Por quê? Porque a vulnerabilidade humana, ela não é fixa, ela não é rígida. Eu tenho vulnerabilidade de forma flexível. Grupos vulneráveis não são exclusivamente as mulheres, as pessoas com algum tipo de deficiência, os idosos. E não necessariamente essas pessoas fazem parte de grupos vulneráveis. Então, vulnerabilidade é uma tipologia variável. Então, eu tive um aluno que ele escreveu sobre discriminação contra a sobrequalificação. Ora, você pensa, o trabalhador sobrequalificado, ele pode ser discriminado também. Por quê? Porque a vulnerabilidade ela é humana. Em razão dessa perspectiva e consciência da vulnerabilidade decorrente do extermínio de mais de 8 milhões de pessoas sobre o manto da legalidade, quando a gente fala sobre o manto da legalidade, existia uma legislação ao tempo da Segunda Grande Guerra Mundial em que quem não fizesse parte da raça ariana não tinha o direito à vida. Então, sobre o manto da legalidade, 8 milhões de pessoas foram exterminadas. E se percebeu a necessidade de tutelar, de proteger essa vulnerabilidade humana. A Alemanha
1948, tudo isso. E o que se extraiu de mais importante para a área jurídica e que tem um reflexo mundial como um todo, é a perspectiva de que a dignidade da pessoa humana, o respeito que todo mundo ocidental e não ocidental precisa ter ao indivíduo, é que o Estado, primeiro ponto, o Estado é o maior infrator dos direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. O Estado é o maior infrator dos direitos humanos e não o indivíduo sofre infração dos direitos humanos por parte das relações privadas. Aonde se enxerga as maiores infrações de direitos humanos é por parte do próprio Estado. Esse é um fato. Passado isso, se percebe que o único requisito para ser protegido também por esse mesmo Estado, que é o maior infrator, é a condição humana. Então, essa é uma visão antropocêntrica de que só tem a proteção como um bloco geral, uma proteção internacional, o indivíduo. Aí tem estudos que determinam o seguinte: por que se protege os animais, por que se protege os vegetais? Em razão da proteção ao próprio ser humano. Quando a gente avançar mais no quesito proteção ao próprio indivíduo, porque os direitos humanos modernos, eles são frutos do século XXI, são decorrentes do sistema pós-guerra. Então, é ainda uma visão extremamente antropocêntrica e uma visão recente de proteção ao indivíduo. Então, essa perspectiva de dignificação do homem, embora ele venha de uma visão de Aristóteles, de Platão, depois de uma visão de Kant, mas a perspectiva atual e moderna é que o indivíduo, ele é detentor da prerrogativa de que o Estado precisa proteger ele em todas as suas relações. Mas ele precisa proteger esse indivíduo em todas as relações referentes ao quê? Referente aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E a base que fundamenta tudo isso é a perspectiva de igualdade entre homens e mulheres. Então, quando a gente fala no mundo jurídico de igualdade, a primeira premissa que se passa, independente de igualdade a raça, em razão de raça, cor e etc., o primeiro bloco que a gente visualiza é a igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. Igualdade dentro de um bloco econômico, dentro de um bloco social, dentro dos direitos trabalhistas, dentro dos direitos à educação, dentro de todas as perspectivas. É muito esquisito você falar em igualdade de gênero para nós aqui nessa sala, que eu estou vendo que tem muito mais mulher do que homem dentro da sala de aula. Mas se você for realizar o que se passa nos estados não ocidentais, a mulher ela tem a perspectiva de estar dentro de uma educação, na maioria das vezes, até o ensino fundamental. Eu fiz uma viagem para o Marrocos e aí tive um guia lá. O guia disse para mim o seguinte: como é que a senhora está viajando em Marrakech, que é a cidade mais avançada do Marrocos, mas é um estado ainda muito arraigado à religião? Aí o guia disse assim: como é que a senhora veio para o Marrocos e não trouxe os seus filhos? Eu disse: não, eu deixei meus filhos com babá, com minha mãe tomando conta e etc. Ele disse: quantos filhos a senhora tem? Eu disse: tenho 2 filhos. Ele disse: por que a senhora tem 2 filhos? A senhora é doente? Não, por opção, eu não sou doente. Eu tenho 2 filhos porque é suficiente, eu tenho outras atividades, uma atividade profissional. Aí ele olhou imediatamente e disse o seguinte: a senhora trabalha porque o seu marido não pode sustentar a sua família? Onde é que ele quis chegar? Qual é o papel feminino? O papel feminino, dentro dessa visão não ocidental, é a mulher, ela é responsável pelo núcleo familiar e o homem é responsável pelo patrimônio. A própria terminologia matrimônio vem de mãe. Então é uma visão extremamente arraigada de preconceito, como se a mulher fosse responsável realmente pelo ambiente doméstico, exclusivamente aquele ambiente doméstico,
e o homem tivesse a necessidade do patrimônio, de conduzir o patrimônio da família e dentro de um ambiente externo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque parece até bizarro você falar em igualdade de gênero, quando dentro do Estado brasileiro, um Estado pseudo-democrático. Por que pseudo-democrático? Porque a gente tem toda uma legislação que privilegia os direitos fundamentais, a proposta de igualdade entre homens e mulheres, mas no campo material você enxerga uma total desigualdade entre homens e mulheres. Imagine o que é que uma pessoa, um muçulmano que vem até o Brasil, como que ele enxerga e vai, por exemplo, para uma praia na zona sul do Rio de Janeiro, vê a mulher, como eles chamam, desfilando seus corpos, como é que ele visualiza esse aparato que a gente entende de liberdade de expressão. As questões culturais, a perspectiva de multiculturalismo, ela é o berço central e ponto de dialética e, ao mesmo tempo, um ponto de dificuldade de implementação dos direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, a gente tem como prioridade o multiculturalismo, a visão do universalismo, de respeito a todos os indivíduos, independente de raça, sexo, cor, estado civil, mas, ao mesmo tempo, a própria cultura local, a própria visão de cultura local, ela muitas vezes impede a igualdade entre homens e mulheres. Então, eu falei do Marrocos, eu posso citar o caso da Índia, da questão do estupro coletivo, onde a culpa foi dada para uma menina de 16 anos e o próprio Estado não condenou os estupradores. Então eles foram absolvidos porque a culpa foi da moça. Essa é uma situação. E aí você tem várias outras situações perversas nesses estados não ocidentais, dentro de uma perspectiva de total estagnação das pessoas do sexo feminino. E aí eu trago alguns exemplos aqui de sobreposição do homem, não somente nesses estados não ocidentais. Isso acontece somente nos estados não ocidentais, onde a gente tem uma vinculação com religião muito forte, onde prevalece a desigualdade entre homens e mulheres e a superioridade masculina. De jeito nenhum. Eu tenho o caso seguinte, o caso de mulheres asiáticas, mulheres da Coreia do Sul, Japão e China, que não conseguem entrar. Eu estou falando de países aqui mais avançados no quesito igualdade de gênero nas relações de trabalho. As mulheres asiáticas, elas têm uma perspectiva de não contrair matrimônio inicialmente, contrair matrimônio somente depois de 40 anos, que é quando a sua situação financeira já está completamente no estado elas já progrediram suficientemente para que a questão da natalidade não venha a entrar em choque com essa perspectiva de produção. Ainda assim, essas mulheres não estão em posto de comando. Então você tem um teto. A gente chega num nível de avanço, mas se para num teto de vidro. Dei o caso das mulheres asiáticas, eu posso dar o caso também da situação China. As ofertas de trabalho, como é que fica a situação das ofertas de trabalho? Recepcionista, voz suave, boa aparência e disposição, domínio oficial, domínio do office e do cantonês. Isso aqui é um típico anúncio com característica discriminatória. Voz suave, boa aparência. Aí eu tenho um outro caso aqui da Turquia, também discriminação contra a mulher por motivos religiosos. A Turquia tem uma problemática muito grande no quesito tentar entrar
buscar entrar dentro da comunidade europeia, e aí ela não tem a sua própria caracterização se ela é um Estado muçulmano, um Estado religioso, desculpa, um Estado religioso ou um Estado laico. E aí, na Turquia foi registrada discriminação contra mulheres por motivos religiosos, a obrigar a mulher a descobrir seus rostos e retirar suas vestimentas específicas em ambiente interno da empresa. Casos aqui a gente tem também na comunidade europeia. Então, tem situações, inclusive, no Estado alemão, registrando discriminação contra a mulher no quesito a ocupação de posto de trabalho, a prioridade que se dá para o homem ocupar posto de trabalho. E aí, a situação mais chocante que eu quero mostrar aqui a vocês é o seguinte: um estudo que foi realizado pela ONU, saiu numa revista, circulou essa matéria numa revista nacional, numa revista brasileira, que diz assim: 7 em cada 10 mulheres serão estupradas ou sofrerão algum tipo de violência ao longo da vida. 7 em cada 10 mulheres. Se a gente for ver aqui dentro dessa sala, eu acho que tem 10 mulheres. Imagine 7 dentre nós sofrer algum tipo de violência. E aí a matéria, ela aborda o seguinte: aqui não estamos falando de violência moral, porque a violência moral pode ser uma violência não física. Mas o que a ONU mostra é que 7 em cada 10 mulheres sofrerão violência física. E essa violência física que a mulher sofre não é no campo externo, não é dentro das suas relações, no campo do relação pública. Ela é, na maioria das vezes, dentro do seu campo privado, dentro da sua relação doméstica. E aí também foi realizado um outro estudo, também pela ONU, exclusivamente com relação ao Brasil, que é o ponto que eu vou mostrar a vocês, que diz o seguinte: a mulher é agredida por quem? Ela é agredida por seu companheiro, isso é clássico. Mas qual é a condição social da mulher que é agredida? Pós a Lei Maria da Penha, pós delegacia da mulher, exclusivamente da mulher. Qual é o perfil dessa mulher que é agredida? O perfil da mulher que é agredida não é um perfil exclusivamente da classe C e D, mas a classe B, ela também sofre violência doméstica. E a mulher da classe A não sofre violência doméstica em razão do seu nível educacional, na maioria das vezes, ela sofre. Mas por incrível que pareça, a mulher da classe C e da classe D, ela se sente mais livre, mais liberta de denunciar o seu companheiro do que a mulher da classe A. A mulher da classe A, ela se sente mais fragilizada, ela se sente mais embaraçada, tem mais vergonha de denunciar o seu parceiro do que aquela mulher da classe C e D. E aí outra situação, quando acontece dessa mulher da classe A e B denunciar os seus parceiros, são fatos que eu estou passando, não é o que eu acredito. Para minha condição de mulher especificamente. Quando ela faz a denúncia, a mulher da classe A e B, ela não retira sua queixa. Quando a mulher da classe C e D faz a denúncia, muitas vezes ela retira sua queixa. Por quê? Porque ela depende financeiramente do seu companheiro. Então ela diz o seguinte: se eu deixar o meu companheiro aqui preso, o que vai acontecer é que eu vou ter a falta financeira vai acontecer dentro da minha residência. Então, ela retira a sua queixa. Então, essa é uma realidade. E aí a gente se pergunta, por que acontece? O que é que falta no Estado brasileiro para combater essa violência? Aí eu tenho um outro dado aqui da Folha de São Paulo, que diz assim: 1 em cada 5 brasileiros foi vítima de violência no país de um ano para cá. Esse é outro dado extremamente assustador. 1 em cada 5 foi vítima. Se eu fizer uma enquete aqui nessa sala, quem já foi vítima de violência, não violência física, mas a violência dentro de furto e roubo, certamente, pelo menos, metade da sala vai levantar o dedo. Eu mesmo fui uma que fui vítima de uma situação dessas. Então, o que está faltando? O que é que falta para nós? Porque se a gente for perceber, a legislação
ela é uma legislação não somente repressora, mas uma legislação que busca a implementação de políticas afirmativas no sentido de promover a perspectiva de que os indivíduos devem enxergar a violência como um ponto extremamente nevrálgico para uma sociedade como um todo. Aí entra dentro do meu discurso inicial, dentro de um bem social, uma perspectiva de paz social. E aí a gente entra dentro de um outro viés, que é o mínimo existencial para se viver em sociedade. Talvez se eu perguntar para vocês, o que é que vocês consideram o mínimo existencial? Se o Estado só tem um valor mínimo para investir em direitos, o que vocês entendem que ele deveria investir? O que é que a gente entende que o Estado deveria investir? Eu iria escutar a questão da segurança, eu iria escutar a questão da educação, a falta de educação, a falta de segurança, a questão da saúde é muito emblemática também, saúde brasileira. E aí eu vou trazer um dado para vocês de uma palestra que eu dei a semana passada sobre saúde mínima existencial. Fiquem cientes que isso que eu vou dizer saiu de um estudo do Tribunal de Contas da União do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte, ele gasta 4 vezes mais orçamento em propaganda e diária do que em saúde. Propaganda e diária do que saúde. Então a gente tem um efeito dominó. A gente vai enxergar aí um efeito dominó. A falta de saúde junto com a falta de educação, ele vai gerar uma insegurança e vai virar sempre um efeito dominó e que não tem melhoria, que não vai ter melhoria. A legislação ela pode ser uma legislação repressiva, mas isso não é ponto suficiente para fazer uma mudança radical no Estado brasileiro. Eu vejo dessa forma.